Seguindo aqui, iniciando o vídeo aqui de como preparar uma geometria e tá modelando parafusos por elementos de barra. Primeiramente abrindo o Space Clean, Design Modeler, enfim, o componente de modelagem do ANSYS que você tenha mais familiaridade. E o primeiro passo, nesse caso aqui a gente tem um estojo, ele tem porca em ambas as extremidades, mas no parafuso ali é só estar usando a mesma lógica para estar fazendo modelagem. Primeiro passo é estar utilizando a face plana da porca para estar criando uma geometria de divisão de faces. Devido à importação, às vezes o círculo da própria geometria ele não vem contínuo, então por isso eu sempre crio novamente, porque às vezes pela falta de continuidade você não consegue utilizar ele para estar fazendo a projeção. E o passo agora é utilizar essa geometria que você criou e está fazendo a partição das faces condizentes ali que vão estar sendo, que estarão em contato com as partes planas da porca. Ficou faltando, ficou faltando um clique ali no comando, vou repetir aqui. Ok, feito. Beleza. Feito isso, a gente pode estar excluindo as superfícies e só confirmando ali que os componentes de hardware originais estão suprimidos. Você pode fazer supressão pelo mecânico também. Eu, por hábito, sempre já faço a supressão no próprio Space Clean. Agora o próximo vídeo vai estar criando o eixo, onde tinha o parafuso no caso. É sempre importante lembrar de estar habilitando o esboço 3D e sempre na hora de selecionar as extremidades prestar atenção nessa bolinha verde que aparece, garantindo que você está não só na orientação correta, mas está modelando a linha coincidente com o centro do furo ali para estar representando a parte efetivamente a geometria do estojo ou do parafuso, enfim. Agora, próximo passo é estar inserindo a geometria da viga. Nesse caso, né, por ser um parafuso, vai ser um círculo sólido. Opa, beleza. Aí eu tô com a visualização do modelo de viga ativada, então a gente pode ver de forma não opaca a geometria. É importante você ajustar a seção de acordo com o diâmetro nominal do seu parafuso, estojo, enfim. No meu caso, o meu estojo é um M48, então 24 milímetros. Feito o ajuste, eu posso voltar para a aba do Space Clean. Da outra aba do Space Clean, aliás, a gente já pode observar a modelagem do estojo no diâmetro correto. Dando sequência, então, após a gente fazer aquela atualização na geometria, a gente vai estar partindo efetivamente para o setup, a solução da simulação. Eu deixei a aba aqui aberta para salvar tempo e também já tudo que não é relacionado a parafuso eu já deixei configurado, como contato do anel de vedação, entre outros. Então, partindo agora, vou estar indo em ordem decrescente aqui na aba de comando. Primeira coisa de todas aqui, a gente tem o sistema de coordenadas, a viga que a gente criou. A gente vai estar tirando os efeitos não lineares da viga. Geralmente não, mas assim, em configuração como nesse caso, por exemplo, se a gente deixasse o efeito não linear para o elemento de viga, ela vai dar erro. Agora seguindo, a gente pode ver aqui na cross section, a gente tem a cross section que a gente criou lá pelo Space Clean. Se você for um usuário um pouco mais experiente do ANSYS, você vai reparar que você não precisa ir para o Space Clean para estar criando uma viga. Porém, mesmo você criando a viga aqui já direto pelo ANSYS Mechanical, você precisaria ir ou para o Design Modeler ou para o Space Clean para estar atribuindo o perfil de forma que você consiga extrair os resultados. Por exemplo, se eu tivesse criado a viga pelo próprio Mechanical, a minha cross-section
estaria como nesse exemplo, e o import type estaria como manual. Apesar de ter toda a agilidade, você poder estar criando e editando ela pelo próprio exemplo, pelo próprio mecânico, aliás, do é sempre estar utilizando realmente o Space Clean para estar realizando esse tipo de alteração e sempre estar criando a cross-section também pelo Space Clean. Ou Design Modeler, ou até o Discovery, dependendo qual versão você está usando, ou qual dos modelers você tem mais afinidade. Seguindo, a questão de malha, eu já fiz aqui, eu já estou com o componente malhado, tem alguma customização aqui de face meshing. Isso aqui é uma novidade legal também dos lances mais novos, a gente consegue efetivamente estar vendo a condição de simetria no modelo. Por exemplo, aqui eu faço, e apesar de eu ter 1/12 do flange modelado, eu consigo efetivamente estar espelhando eles. Isso aí não é bom só por uma questão visual, é bom também para você verificar questões de simetria, principalmente questão de simetrias, né? Radiais do ANSYS, que são um pouco mais. Tem uma forma de atribuição um pouco mais inusual comparado com alguns outros programas. Até aqui, beleza. Falando agora de conectores, a gente tem que conectar a viga que está representando o corpo do nosso parafuso com essa face. A forma mais fácil de fazer isso seria por criar um contato. Vim aqui convencionalmente está criando um contato. Porém, se você criar o contato, você vai ter erro. Então aqui é outra dica, assim, essencial para estar utilizando barra para representação de parafuso. Então você vai estar criando uma junta e não e não uma conexão convencional. Aqui está o exemplo. Sempre o escopo vai ser o ponto que representa a extremidade do parafuso. E o scope mobile vai ser a face, que nesse caso está representando onde estaria a, a parte a parte plana da porca. Posso estar duplicando essa junta e estar repetindo o mesmo passo para o outro lado. Opa! Eu adicionei em vez de substituir. Então está aqui agora realmente com as duas juntas criadas, junta fixed, não vai ter movimentação. Eu vou estar partindo agora para o Static Structural. Em Loads, eu vou estar inserindo o Bolt Pretension. E no Bolt Pretension, vou estar selecionando o elemento de barra. Agora eu vou fazer uma pausa. Isso aqui a gente já pode estar deixando aqui por enquanto, mesmo que não estando definido. É de boa prática que sempre se utilize pelo menos dois steps para simulação de pretensão de parafuso. E que também se utilize mais steps, principalmente se for um torque elevado. No meu caso aqui eu estou utilizando dois steps, vou utilizar um step como carregamento, outro step como avaliação dele já tensionado. E você poderia estar até adicionando vários steps que pode estar simulando uma perda de carga, enfim. Aqui tem a configuração de substeps. No step 2, vai ser só uma questão de avaliação, eu vou deixar ele default. E voltando agora para a configuração, estou tirando aqui, o preload do componente do storage que eu estou modelando é 561 kN, ok? Então a gente vê que no meu primeiro step eu estou colocando o carregamento 561 kN, que é o padrão do estojo que é utilizado nesse conjunto. Por sorte, na norma que eu utilizo, que é a API, ele dá tanto o carregamento do parafuso em pretensão como em torque. Se você tiver o valor só em torque, você tem que fazer uma matemáticazinha para estar chegando no valor de pretensão. Aí no passo 2, como nesse caso eu vou estar usando o passo 2 para avaliar o comportamento do componente, eu vou só deixar como lock, ou seja, ele vai permanecer sem alterações
de um passo para o outro. Então isso aqui é tudo relacionado ao Bolt Pretension. Agora, as condições de contorno, as demais condições de contorno são todas relacionadas ao restante do modelo da flange. Da forma que está aqui, já podemos usar o Solve. Iniciando aqui já após a solução do modelo. A gente pode ver no Solution Information, o gráfico de convergência ficou sobrando, steps ali para convergência. No Sober Output a gente pode estar observando a listagem dos elementos que foram atribuídos no modelo. BIM 88, SOLID 186, SOLID 187. A gente pode ver histórico de solução e de modelagem. A gente tem o tempo aqui, ó, 3 minutos somente para estar resolvendo o modelo inteiro. Modelo proporcionalmente grande. Aqui antes de seguir para análise de resultados, eu já vou. Aqui é o Bolt Pretension, o próprio comando que você usa para fazer a pretensão, você já consegue arrastar ele para Solution. E ele gera automaticamente uma avaliação da carga de parafuso. Então a gente tem uma resultados tabulares aqui bem complexos, né, em função da quantidade de steps que a gente utilizou para estar atingindo a solução. E as configurações aqui são realmente a altura, né, a distância que foi encurtada, digamos assim, né, responsável pela pretensão do parafuso. E aqui alguma questão de trabalho, né? A partir do momento que a gente não tem mais o aperto do parafuso, a gente vê qual que é a carga que ele está sendo submetida para manter a posição no lugar, né? Como não tem nenhum carregamento além do próprio torque do parafuso, é basicamente o valor nominal que foi aplicado de pretensão. Na análise dos resultados, nesse caso, como eu estava fazendo uma simplificação somente para mostrar os parafusos, eu não fiz uma modelagem tão complexa de contato ou até de propriedades materiais para fazer a questão da vedação do anel. Então, o carregamento aqui ficou exagerado e para isso eu vou estar dando uma filtrada no resultado aqui só para estar realmente onde interessa mais, que é efetivamente a face onde o parafuso foi apertado. E a gente pode estar reparando aí que o resultado é ok, ele teve a deformação desejada, é que eu até coloquei exagerado na deformação para a gente ver que realmente ele tem o torque. A face superior, ela realmente foi onde teve a maior parte do deslocamento, porque a face inferior do flange estava fixa. A gente vê todo o comportamento da pretensão sendo aplicada no parafuso, ele esmagando o anel. E aqui está tendo uma penetração, porque, como eu tinha comentado, eu estou com a escala de deformação exagerada. Outra coisa interessante é que quando a gente vai no Solution Information, a gente mudando para a Geometry, a gente vê algumas representações da questão das conexões MPC. E é isso aí. Então, tutorial aí de como utilizar elemento de barra para estar utilizando como parafuso, né, efetivamente utilizando a pretensão. Falou.